Oi, Helena, tudo bem? Oi, Dani, Oi, tudo bem? tudo. Tá bom. E aí, sobrevivemos ao dia de hoje. Fortes emoções. Tudo certo, estamos aqui. Tamo aqui. Pronto. Então tá. Vamos esperar um minutinho, eu acho, para ver se o pessoal começa a entrar. Já abri agora. Uhum. Já tá entrando aí, a gente vai começa a conversar, falar um pouquinho. Tá, eu vou ajustando aqui. Oi, Diva. Oi, Thaís. Tô improvisando um tripé aqui desde ontem e às vezes acho que vai rolar. Vai sim. O telefone começa a cair. Vai ficar É, divertido. No meio do papo, se eu desabar aqui, logo eu volto. aqui é a mesma coisa, não se preocupa quanto a isso. Eu vou dar uma enjambrada aqui. Oi, Boa, aí Pri. a gente começa. Eita, acho que vai. Se tu vem muito pra frente, Acho. tá cortando a tua testa. A minha cara, né? A minha logística que não tá muito das melhores, mas hoje foi como eu consegui. Tranquilo. Tá, fui pra trás, pronto. O rápido só Parece a pode ser cara 40, toda. né? Ah, é. Tá cortando? Vamos começar então, vamos privilegiar quem tá Vamos, bora explorado. lá. Bora lá então. Claro. Então eu vou dar uma definição assim do que é o burnout e também falar um pouquinho por que a gente está entrando nesse assunto, né? Porque ele tem tudo a ver com a pandemia. Porque as Uhum. pessoas, além do trabalho, tiveram que ir para casa, que a princípio é mais tranquilo, só que no fim das contas não é mais tranquilo, né? Porque tu tem uma jornada dupla, tripla, quádrupla, tem filho, tem marido, tem aula da criança, tem comida, tem casa, tem tudo para fazer. Então fica É que muito mais tá um puxado. home office bem fora, né, da coordenação. Não é um home office normal, né? Tá um home Não, office adaptado. exatamente, na verdade multiplicado, né? Então, assim, eu gosto de É. pegar a definição do que é a palavra, né? O que quer dizer burnout? Deixou de funcionar por exaustão. Então, é algo que tu estava fazendo, estava tudo bem, só que por exaustão ele foi até o limite, ou passou do limite muitas vezes, né? Que a gente faz isso, Uhum. começa, é um estresse relacionado ao trabalho. Então, o que acontece? A gente vai por uma motivação própria, né, de trabalho, um trabalho legal, um cargo novo, uma empresa nova, e tudo é lindo, maravilhoso no início. E o É. que acontece depois? Depois começam a vir as frustrações, a cobrança, o trabalho excessivo, a nossa cobrança, Uhum. né, de fazer bem feito, Interna. interna, de Uhum. ter que saber mais, de ter que fazer mais, de ter que buscar mais, de ter que conhecer mais, de ter que estudar mais. E onde é que busca tempo, energia, força e tudo para continuar fazendo isso por muito tempo, né? Principalmente nesse momento, né, Cris, que a gente também não pode esquecer que está sendo afetado pelas influências externas, né, pela energia pesada do momento, né, de um modo geral, isso também pesa, também sobrecarrega, né, não podemos esquecer as nossas emoções no meio disso tudo, tá todo mundo preocupado, né, tá todo mundo tenso. Sim, a gente pega, né, essa síndrome, vamos falar assim, né? Ela mexe com tudo, né? Ela mexe com o físico, ela mexe com o mental, ela mexe com o emocional. Teve até uma menina que me disse assim: não esqueçam de falar dos remédios, porque o endocrinologista nesse momento também é importante, porque os teus hormônios, a tua estrutura Com física certeza. bagunça toda, então às vezes tu Com precisa, certeza além absoluta. de todo Muitas o vezes. apoio psicológico, né, um apoio de um especialista médico mesmo para organizar
o Com organismo, né? certeza. Exatamente. Até porque a gente trabalha com terapias que muita gente diz, né, são complementares, né, são integrativas, né? Integrativas, exatamente. É complementar ao tratamento médico, que é uma coisa que, pelo menos, eu não Uhum. faço, acho que tu também não, né? De tira o remédio e fica só com a terapia, não. O Jamais, não, receitou nunca. tem Muito que pelo ser, contrário, muitas exato. vezes até indico Recomenda o que médico, né? recomendo que vá, muitas vezes, muitas Exatamente. vezes. Então, para que aquilo seja realmente complementar ao tratamento médico, né? Não Com eliminar isso, certeza. porque ele também é importante. Eu peguei alguns dados da. Deixa eu desligar isso aqui. Eu peguei alguns dados da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse e também da Organização Mundial de Saúde. E os números do Brasil são um pouco assustadores, assim. O Brasil é o país que tem maior taxa de pessoas com ansiedade, é o quinto país com pessoas com depressão, segundo país com síndrome de burnout. 32% da população sofre disso. Nossa, A gente vai falar dos sintomas depois, né? Então, tem algum desses sintomas, pode não ter todos, porque tu pode ter parte deles. Tu não precisa chegar numa claro, depressão, que é o último sintoma, para estar enquadrado dentro dessa síndrome, né? E agora com também na certeza. pandemia, 83% dos profissionais de saúde, e daí a gente entende muito bem por quê, né? Total, Estão total. com talvez todos os sintomas, assim, porque o nível deles, o nosso respeito a eles, né, em primeiro lugar, É. E a com tudo que situação foi deles passando. é não há nada que se possa fazer, né, Cris? Não tem nem como a gente dizer maneira aqui ou faz Não, assim, ou qualquer dica que se dê não existe nesse momento, né? tu pode até ajudar com terapia, com Exato. psicólogo, com médico, com remédio, com tudo, assim, só que o estresse deles, é, eles não vão decidir parar nesse momento, né? Ainda mais a É. gente agora entrando numa, sei lá, segunda, terceira, quarta onda, a gente nem sabe, né? Com a Uhum. situação do jeito que tá, eles não podem parar, né? Tem um compromisso Não. também. Então, tem que tocar e depois resolver isso à medida que a coisa for melhorando de novo. Mas é assustador, né? Da gente pensar que 83% desses profissionais estão enquadrados nessa síndrome. Cris, tu tá no 3G. A tua internet tá dando vários cortes. Não sei se de repente tu era bom tu botar. Uhum. Agora voltou. Tá, então tá. Ando? Não tá, eu tô na fibra, não tá no 3G, não tá indo. Agora melhorou. Deixei os dois lá, É, aí ele vai ficar tá. trabalhando É, e eu melhor. até perguntei aqui se estavam me vendo, porque eu já não sabia nem se eu tinha saído ou não. É, mas agora voltou tudo. Vamos lá, então. Eu vou Então, botar vamos nos falar, dois aqui também. então, vamos falar um pouquinho dos sinais dessa síndrome, o que começa a apresentar, né, desde o início. A gente, uma das primeiras coisas é a compulsão em demonstrar o próprio valor. O que acontece no desejo, né, de conquistar algum lugar, conquistar o teu espaço, a gente vai... Travou de novo. Vocês estão me ouvindo? Eu consegui fazer, não sei se vai ter que. Eu não sei se tu não vai ter que desligar e começar de novo. Tá cortando bastante. Pois é. Eu vou sair e vou entrar de novo, então. Vamos ver. Tá. Ou vai tocando agora. Se cair, se der o sinal, se Tá, parar o sinal, daí tu sai e me tá, chama. vamos lá. Tá. Então, eu não sei se vocês ouviram, a primeira coisa que eu falei é compulsão em demonstrar seu Não. próprio valor, Uhum. tá? Que é eu conseguir um emprego novo ou um cargo novo e eu vou focar só naquilo.
eu esqueço o resto das coisas, eu esqueço a minha vida, eu esqueço de mim e vou focar só no trabalho. Eu vou estudar mais, eu vou buscar mais, eu tenho que me qualificar, eu tenho que ser competente. E a questão é, eu vou buscar um perfeccionismo que muitas vezes não existe, né? Então eu só vou, Uhum. só aquilo ali tem valor. Uhum. Pode virar uma obsessão também, né? Pode virar uma obsessão. E a gente vê também que isso acaba virando culpa, né? Porque tu vai tentar Exato. Não atingir atinge. É, uma coisa que não atinge exatamente, uma coisa que muitas vezes tu não vai conseguir chegar, né? A tua com meta tá certeza. tão elevada, ou a tua cobrança tá tão elevada tanto tua como do externo, né? Só que como tu faz para chegar naquilo ali? Não é tão Uhum. simples assim, né? E também é um gatilho para A outra autossabotagem, situação. né? E é um Sim, gatilho que vai passando para sim. autossabotagem, né? Você vai colocando essa carga cada vez mais alta para justamente dificultar isso, né? É. E daí vem a frustração também, né? A No frustração. fim das contas. Tem também um dos sinais bem clássicos é a incapacidade de se desligar do trabalho. Isso é quem nunca, né? Chega em casa, Ainda mais mais. mais uma É, e mensagem. agora em casa, né, Cris? Mais ainda, porque Em não tem casa essa mais ainda. divisão, né? Em casa mais ainda. E daí tem aquelas cobranças externas, internas, como a gente falou antes, né? De, Uhum, mas só mais um pouquinho, eu tô em casa mesmo, né? Dá uma olhadinha nisso para mim. Aí vai lá e mais uma coisa, e mais outra coisa, e mais outra coisa. E quando a pessoa vê, ela tá só, o foco dela é só o trabalho. Não tem mais nada, né? exatamente. Porque daí tu acaba esquecendo de toda a volta. Tu nega tuas necessidades de sono, de tempo, de lazer, de coisas boas para ti, né? Não, isso não existe, Uhum, só que a pessoa não se dá conta de que isso não existe, né? uhum. Esquece, tu tá tão focada no trabalho, tão preocupada com aquilo ali, que o resto para ti tá Na normal. verdade, é uma fuga, né? É uma fuga, Isso tudo exatamente. é uma fuga. Tá tudo, o resto tá tudo como se tivesse tudo normal, né? As pessoas ao redor estão se Exato. dando conta, mas elas não conseguem nem chegar na pessoa para dizer, olha, o que está acontecendo? Porque muitas vezes ela nem aceita, né? Tu dizer que Uhum, tu tá trabalhando demais, ou tu tá esquecendo da família, teus filhos estão jogados ao mundo, então como que tu uhum. faz para chegar nessa pessoa e explicar para ela que ela tá, Sim. né? Que ela tá negando as suas próprias necessidades, tá Passando, né? Ela tá passando do tá, ponto. tá fugindo dela mesma, né? É. Que mais a gente tem aqui? Fuga de conflitos. Começam a aparecer os primeiros conflitos, mas, de novo, a pessoa não vai enxergar, né? Não vai ver os Sim. conflitos, nem conflito no trabalho, nem conflito em casa. Para ela tá tudo certo. O foco no trabalho faz com que ela fique ali. Eu tô presa naquilo ali. Como é que eu saio daquilo ali? Eu Uhum. não consigo sair, né? Não consigo fazer isso. Que mais? Reinterpretação de valores pessoais, família, os teus hobbies, as coisas que tu gosta de fazer, tempo de descanso, autoestima, isso é importante, sim. Autoestima. A autoestima é só pelo trabalho. Eu não me realizo por mais nada. Então eu volto Uhum. naquele primeiro sintoma que eu preciso, né, buscar mais, estudar mais, me esforçar mais e tudo para O conseguir fazer. reconhecimento, né? Ser reconhecido a qualquer preço, qualquer coisa. Exatamente, ser reconhecido a qualquer preço. E como é que eu vou fazer isso se eu não. Se eu na verdade, estou focando só no trabalho, o resto, né, minhas coisas, e daí a gente vai para a questão assim de as coisas simples da vida, né, que são tão importantes também. Tu não consegue nem te dar conta que aquilo está fazendo falta. Que Uhum. sair andar de bicicleta, vamos dizer, né? Que te faça É, na verdade, acaba sendo uma dificuldade de se manter no momento presente também, né? Porque fica muito no futuro, querendo buscar e alcançar, o que está totalmente ligado com a ansiedade, né? A ansiedade é justamente isso, o excesso de futuro, né? sim, excesso de futuro. Tá aí a ligação de uma coisa na outra. É, e vai buscar, na verdade, vai tentar buscar no trabalho, né, a ascensão, vamos dizer, né,
E como tu falou antes, essa ascensão nunca chega, porque Nunca. tu vai buscar ela quando tu conseguir chegar àquilo que tu imaginou lá no início, ela já não vai estar mais aqui, o teu ponto já vai estar mais acima, né? Então, não chega nunca no objetivo que tu tá, porque o teu objetivo tá indo sempre mais para frente. Além. Sempre além, exatamente. Daí vem, de novo, vem a nossa frustração, né? Aqui a gente já falou distanciamento da vida social, né? Amigos, o que é amigos? Amigos não existem, amigos não são importantes, amigos estão relegados a, né? Não, tu muda Ao também, lazer. exato, tu muda também o teu comportamento, né? A tua forma de, como é que eu vou dizer, tu, como se tu fosse uma pessoa e agora tu é outra pessoa, né? Na verdade, sobre os amigos, eu vejo muito também como, agora acho que até não tanto, né, pela questão que a gente está vivendo, mas muito a mudança do ciclo de amigos também, né? Começa a se voltar muito mais com os amigos do trabalho, né? Tudo que envolva de alguma forma trabalho, ou mesmo com os próprios amigos que de alguma forma possa trazer enfim, a interação, sempre com o fundo do trabalho, né? Que tem algum tipo de ligação com isso, né? Ou E se não simplesmente aproveitar o lazer pelo lazer. exato. Ou se eles não são do trabalho, tu vai para algum evento, vamos dizer, tem uma atividade fora, e Só tu fala do vai trabalho. focar no trabalho. Só fala em trabalho. É. Tá pensando em trabalho só, é trabalho, 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 trabalho. Uhum. Então É. não consegue, realmente não consegue tirar o foco daquilo ali, né? Não consegue Uhum. Uhum. fazer. Tu tá presente, mas se sair, se o foco sair do trabalho, o teu foco foi pro Tem trabalho e problema. tu esqueceu aquilo que tu tá fazendo ali, se tu tá te divertindo, se tá num bate-papo com amigos de outra coisa, tu não consegue Uhum. ficar ali naquele momento, né? Uhum. O que mais a gente tem aqui? Não enxerga seu próprio valor, nem a necessidade, nem dos outros, né? Tu não consegue ver como tu estás tão focado no trabalho, o resto perdeu sentido, tu não enxerga nem aqueles valores que tu tinha, que tu prezava lá atrás, e também passa a não enxergar o valor dos outros, das outras pessoas que estão à tua volta, né? Uhum. Como que tu vai fazer essa roda girar, né? Como que tu vai dar e receber isso de estar com alguém e pegar o que essa pessoa tem para te dar e entregar o que tu tem para entregar para ela, se tu não consegue enxergar o teu valor. Se tu perdeu essa referência do que tu era, como tu era, né? Como que tu faz isso? Autoestima também, né? Totalmente ligado. Isso. Vem um vazio interno, né? Não tem a única coisa prazerosa e depois de tu andar, aquilo também passa a não ser mais prazeroso, era o trabalho. Uhum. Então, agora o que Exato. tu enxerga? Não tem mais nada, absolutamente nada prazeroso, né? Tu perdeu o vínculo com a família, perdeu o vínculo com os amigos, perdeu o vínculo com a vida, e aí tá aquele vazio ali dentro, e o que que tu faz? Eu tô focando no trabalho, mas nem o trabalho tá me dando aquilo que eu esperava lá quando eu comecei, quando eu fui buscar essa proposta, quando eu fui batalhar por esse cargo, nem isso tá me dando, né, um respaldo agora. Uhum. Então, o Uhum. que que eu tenho? Né? A pessoa cai num buraco, assim. Fala, E Dani. claro que também é importante, né, que a gente mencionar que isso tudo é em níveis, né? Nem todo mundo vai atingir todos esses níveis, né? Algumas Sim, pessoas vão passar por uma ou outra situação, o que também não deixa de ser, né, de caracterizar. Mas nem todos vão ter as mesmas questões, né? sim, e eu acho sim também, Dani, em níveis diferentes, né? Às vezes tu tem Exato. uma coisa mais leve, assim, que tu te dá conta de que tu tá saindo do teu eu, tu tá sendo tão diferente que tu te dá conta e tu consegue voltar pro prumo, vamos dizer assim, né? Uhum, Mas uhum. tá completamente certa. Nem sempre as pessoas vão ter todos os sintomas ao mesmo tempo e vão passar por todos eles também, né? Exato. Pode ser que tu tenha um ou outro e aquilo ali já tá caracterizando o burnout.
Então, Exato. é complicado, assim, das pessoas também distinguirem isso, né? Se dar conta de que isso está acontecendo. De que esses sintomas estão... É. Que ela está passando por essas etapas, vamos dizer assim. Sim, até porque muitas vezes é bonito, né? É bem visto pela sociedade o workaholic, o só Sim, pensar, falando de trabalho, né? Tem todo esse contexto social ainda em cima disso, né? sim, e acho que quando tu é mais jovem, assim, também tem aquela coisa do conquistar, né? Do vencer, Uhum, do ir atrás dos teus sonhos, de conseguir um cargo muito legal, de buscar uma ascensão, buscar um trabalho legal. E às vezes as consequências disso é que são é, devastadoras, mas lá na frente, talvez no primeiro, no segundo ano, tu vai levar de boa, tu vai trabalhar 15, 20 horas por é. dia, não vai dormir, vou dormir, tá, dormir 3 horas e tá suficiente. Uhum, E se tu é jovem, tu tem força e tu tem pique para isso, né? Só que daqui a pouco, uhum, 3 anos, 10, que às vezes as pessoas em 10 anos também não se dão conta disso, né? Como que tu tá? Como é que tá o teu estado emocional, físico, né? O que que tu fez com a tua vida além do trabalho, né? é. Onde é que tu chegou? Tá, consegui o cargo que eu queria, mas tô lá no topo e tô frustrado, porque E não... aí também tem uma questão que eu não sei se tu vai mencionar aí, né? Mas que são acredito que sim, são as compensações, né? Para suprir isso, a pessoa acaba indo para as compensações, né? O fumo, a bebida, drogas, uma série de outras coisas que acabam sendo uma válvula de escape mesmo, né? Na verdade, vamos dizer assim, esse sintoma mais profundo de vazio interno, ele leva às compulsões, né? Compulsão de comida, de bebida, de droga. E Exato. tu entra na bebida e não te dá conta, né? A droga eu acho que é um Uhum. pouquinho diferente, assim, tu percebe que tu tá fazendo uma coisa que não era normal. Mas o álcool, Sabe que não, sabe que eu conheço algumas, e isso foi algo que me chamou a atenção, que têm o vício na maconha, e pessoas que têm, por exemplo, que a maconha ela é muito sutil, né? E exato. aí usam isso e estão completamente dependentes a ponto de não conseguir passar mais os dias sem isso e se insistem que não são pessoas dependentes, que para elas é só algo para dar o prazer, justamente por isso. E o argumento era justamente esse. Se eu trabalho tanto, então tem que ter, é a hora de eu relaxar. Mas o Só que já relaxar. não consegue mais relaxar sem, né? Esse é o problema, né? Exato, e tu não consegue também olhar para o lado saudável do relaxar, né? Tu não consegue Exato. fazer isso, tu vai para a droga. E como tu falou, a bebida também parece uma coisa sutil, né? Porque a gente pode beber, né? Não é proibido. Claro. Então, assim, a gente está acostumado a ir para um barzinho, fazer um happy hour, beber com os amigos. Uhum. Então, aquilo passa meio que desapercebido, que eu acho que faz sentido quando É, você falou da maconha, né? Porque, é uma é. coisa leve, né? Não faz mal, é natural. Uhum. Da maconha, tu vai para outros níveis, daqui a pouco aquilo não te dá E conta, daqui a pouco, né? assim, consegue ficar sem? A pergunta é sempre essa, né? Tu consegue ficar sem isso? Tu consegue ficar, se tu consegue controlar a situação, tá tudo bem. O problema é quando passa do descontrole. E da mesma forma a bebida, né? É. Não, eu só tomo uma garrafa por dia, só tomo um copo por dia, todos os dias, e bem como tu falou. Tá, mas tu consegue ficar um dia sem? Hum. Pois não, porque daí eu não consigo dormir, porque daí eu não consigo não sei o quê. Então, É. ele vira uma compulsão, que é um dos sintomas do burnout, né? É uma vamos dizer assim, tu vai indo nos degraus, é um dos que tá lá na finaleira. Mas ele é Uhum. importante também de ser olhado, né? A partir do momento que a pessoa começa a entrar naquilo ali sem perceber. E eu acho que o último sintoma, assim, que é o mais pesado, né? Que é realmente quando a pessoa cai em depressão. Uhum. Porque daí tu, né, chegou num nível ali que tu não, às vezes até percebeu alguma coisa, mas não conseguiu dar a volta, né? Não conseguiu Exato. auxílio, ou não procurou auxílio, ou mesmo procurando não conseguiu se ajudar, né? Porque eu vejo muito assim a necessidade de como tu vai vencer isso tudo, né? Tu tem que começar a olhar para Uhum. ti, né? O que que tu quer da tua vida, o que que tu vai fazer da tua vida
para ser feliz integralmente, vamos dizer assim, né? Para não focar só numa coisa, para ter, eu acho que a palavrinha-chave é equilíbrio, né? Tá É tu cortando de novo, conseguir. Cris. Tá cortando? Voltou? Voltou, Dani? Tô tentando chamar a Dani de volta, vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Acho que a Dani agora não tá conseguindo voltar. Tô tentando chamar ela aqui. Acho que é. A internet Voltou? tá com. A internet tá com burnout. Tá. Eu acho. Ela tá cansada. Acho que essa hora, olha, se Deu chega, uma... esse povo todo fazendo live essa hora. Ela funcionou o dia inteiro, deu uma exaustão. Essa hora já Ela assim, ó, caiu bugou. por time out mesmo. Bora lá. Bora lá, vamos ver se vai. E que eu tava falando que é difícil tu achar o equilíbrio, né? Tu buscar o Sim, equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Isso aqui, sim. pra mim, Acho que até é impossível, né? Eu não sei, eu não acredito muito que a gente vá conseguir um equilíbrio sempre. Eu acho que isso vira até uma cobrança interna muito grande, né? Eu brinco sempre que do equilíbrio dentro do equilíbrio, assim, o equilíbrio isso, possível, né? Acho que o equilíbrio possível. 50% a gente nunca vai ter, né? Mas um pouco com 40, uns 60, tentar Sim, ficar ali nessa gangorra, né? sim. Não, eu não tô falando do 100%. 100% também acho que é impossível, Hum. assim. Mas tu conseguir, pelo menos, tu ter uma vida, tu ter o teu trabalho, sim, é importante, é preciso pagar as contas, né? Não tem jeito. Sim, sim. Mas, né, a gente não tem o que Estamos na fazer. 3D ainda, né? Não, não ainda Exatamente. não conseguimos ascender. Não Precisamos tem, da matéria. não temos essa alternativa de ficar sem Não, trabalho, né? não. Então, mas assim, tu conseguir equilibrar um pouco também o trabalho, o teu lazer, a Ah, família, não, com a tua certeza. Sim, diversão, sim. né? Claro que tu não vai Sim, sim. conseguir 100% ali, eu vou fazer 5 coisas e 20% de cada um. É quase que impossível, né? Eu diria impossível, mas É porque eu assim, acho que é por épocas também na vida. Vamos dizer assim, né, o que seria o. Não vou dizer o ideal, né? Porque eu vou dizer, mas o saudável, vamos dizer assim. Tem épocas que a nossa vida demanda mais atenção para o trabalho, de repente está com um projeto específico, mas daí, isso, né, vai entrar naquilo ali e saber, ó, neste momento eu preciso me dedicar, porque é um projeto, mas também tem prazo, tem tempo para isso terminar e não seguir. Daqui a pouco também tem isso, né? Tu entra quem está dentro da síndrome, terminou um projeto, já vou emendar já outro, e emenda assim já outro, né? vem outro, e já vou fazer mais um, e enfim, e assim a sobrecarga vai É acontecendo aquela cada coisa vez que mais, né? eu sempre brinco, né? Tem que ter uma iniciativa e tem que ter uma acabativa. As coisas têm que Exato, começar e terminar. E aí, tá, e exato. agora o que que eu vou fazer? Eu preciso de nesse meio tempo, eu preciso de um tempo para mim também, nesse Sim, projeto. Senão tu foca, como tu falou assim, tu vai emendar um atrás do outro, né? Tu vai tocar projeto, exatamente. projeto, 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 e daí quando tu vai parar para olhar para ti, tu vai dizer, tá, o tempo passou. E E, eu, né? E e eu eu, nessa história. e agora o que que eu faço, né? O que que eu faço? Uhum. Então, acho que tem muito isso, assim, não tanta cobrança da gente também, né? Porque a gente faz isso, né? A gente quer, tem as nossas metas, quer as nossas coisas, e a gente vai lá e joga,
além de ter a cobrança externa, a gente vai lá e bota mais a nossa cobrança em cima Sim. de tudo que já tem, né? E agora na pandemia, mais ainda, né? Com Porque daí certeza. você tá com tudo organizado e tu olha assim, tá tudo um caos, né? Quem sou eu? O que que é minha casa? O que que são os filhos? O que que é a comida? Enfim, tá O tudo que que tá tudo trabalho? junto e misturado, Tá né? tudo junto misturado. Aqui tá É. trabalho, tá, mas aqui também é minha casa, aqui também É. é. Então, como é que tá isso tudo? Então, nessa É. pandemia, como eu falei, isso aqui veio muito em voga, assim, porque Uhum. a gente tá fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Antes a gente focava ainda no trabalho, agora a gente tem o trabalho do trabalho, o trabalho da casa, o trabalho dos filhos, o trabalho do marido, o trabalho da É. limpeza, o trabalho da É. cozinha. Então, assim, a gente tem uma jornada de trabalho muito maior nessa pandemia, né? Excessiva, né? Uhum. Excessiva, exatamente. E daí a gente vem com aquela coisa de cobrança, de que tem que estar tudo bem, tudo equilibrado, tudo organizado, tudo perfeito. Só que não é assim, né? É. A gente vai fazendo muitas vezes, tu olha, a pia tá cheia e tu diz, tá, tchau, hoje foi o Hoje que vai deu passar. e vai ficar desse jeito. Só que É. quando tu tá numa síndrome dessa, tu não consegue nem isso, né? Tu não consegue Exato. enxergar Se nada de que a identificar, gente né? se identificar exatamente. Não consegue enxergar nada disso que a gente está falando, né? E como é que assim a gente consegue, o que a gente precisa buscar, né, para vencer nisso? Além do que a gente falou, eu acho, né, profissionais de medicina mesmo, né? Com certeza. Pra gente buscar terapia, que é o que a gente está fazendo, né, Dani? Uhum. Uhum. De Até porque nesses processos, né, Cris, é bem importante mencionar que, óbvio, são processos psicológicos, né, demandam muitas vezes de atendimento psiquiátrico, inclusive, mas também chega num ponto que, óbvio, isso já, é porque já atingiu o energético e o espiritual num ponto bem profundo, né, porque a gente vai também. baixando tanto essa carga. O que que é quando a gente se dedica muito no trabalho, né, tá dando uma carga energética muito potente naquilo ali, né, colocando toda a energia literalmente naquilo ali. Então, é bem como tu disse, em outros pontos vai faltar. Então, fazer reposições energéticas, limpeza espiritual, porque principalmente quando a pessoa já está no caso da depressão, né? Aí é porque realmente já tá num nível muito profundo, já praticamente com um energético espiritual totalmente abalado, e não só isso, né, não só os limpos energéticos espirituais, mas também olhar muito profundamente para as crenças, né, que estão levando a pessoa a agir daquela maneira, né, porque tudo isso está vindo, tem um porquê que está chegando ali, né, quais são as crenças que levaram a pessoa a não se valorizar desse jeito, a aceitar isso tudo, né, ou achar que precisa que as coisas sejam desta maneira. Então, com certeza, nessa parte, a parte terapêutica é fantástica, porque ela vai, sem dúvida nenhuma, complementar com isso que a medicina não vai conseguir chegar nesse ponto, né? Exatamente. E daí a gente vai voltar lá para a infância de novo, né? Para buscar o que Sim, aconteceu lá atrás que fez a pessoa chegar nesse momento e não conseguir olhar para ela, olhar só para determinada coisa, ou ter a necessidade, né? Muitas vezes do crescimento profissional. Daí a gente fala da escassez de lá atrás, que agora eu não posso ter escassez também. Então, isso que tu falou é importante, da gente buscar quais são as nossas crenças para chegar nesse ponto, né? Para uhum, entrar nisso e não conseguir olhar para trás e ver, bah, mas eu tô entrando num buraco sem fundo, né? sim, Então, acho que tem várias formas de trabalhar isso, de olhar, né? Olhar com para certeza. a gente mesmo, olhar para o interno da gente, para nossa criancinha lá, né? Que tá magoada, que tá ferida, que tá com ressentimento, e ver por que Acolher, né? acolher e ver por que ela tá fazendo isso, né? Por que Uhum, ela com tá certeza. indo por esse caminho, Para esse assim. caminho, né? É. E, gente, é isso aí. Eu acho que a gente tinha, não sei, Dani, se tu tem mais alguma coisa, senão a gente abre para perguntas do pessoal aí, se tiver mais alguma pergunta. Não, eu acho que é isso aí mesmo, né? Passei por uma história dessas, né, pessoal disso, então também senti isso na pele, sei bem como é, e eu já fazia todo o acompanhamento psicológico e psiquiátrico juntos, né, por muito tempo fiz, e
E ainda assim era difícil porque eu via que o ciclo melhorava, estabilizava, mas de repente vinha algum gatilho e voltava de novo, né? Então estava sempre na instabilidade. Ou conseguia manter, e eu manter também era... dava para perceber que não estava curada, né, a situação. Qualquer momento, Sim. parasse, né, parasse tratamento, parasse medicação, isso podia voltar a qualquer momento. E nesse processo foi que as terapias foram ótimas, porque foi bem isso que a gente disse. Foi necessário se voltar para dentro, olhar o que é que estava lá gritando, né, pedindo, porque, por exemplo, no meu caso, era uma necessidade nítida de aprovação, de ser vista, né, de ser melhor, e para mim sempre foi muito claro, assim, eu não competia com os outros, né, a competição era muito clara interna comigo, né, era total. Mas eu acho que é isso bem que o burnout fala, né? Porque ele não fala de competição com o outro. Ele Não, é consigo próprio. é tudo, exatamente, é tudo, tu buscando em ti a melhora, a maior qualificação, o eu perfeito, é tudo contigo. Tu não tá nem olhando para o outro, não consegue nem ver que tem alguém competindo contigo. A competição é contigo mesmo, é o teu E eu esforço. acho que o mais difícil ainda, né, Cris, é para quem trabalha com metas, né? Quem tem metas a cumprir, isso essa cobrança se torna ainda mais cruel, vamos dizer assim, né? Porque não houver uma meta que, por mais que a empresa dê uma meta, quem está dentro disso não quer só cumprir a meta, né? Tem que fazer o acima da meta. E aí, de repente, no outro mês vem uma meta maior, e aí vai além disso. Para mim, o meu grande choque, assim, foi quando eu engravidei, e eu queria loucamente engravidar, né? Era um projeto meu de vida mesmo, engravidar. E eu entrei em crise, porque eu pensei, e agora que eu consegui isso, como é que eu vou lidar para dividir a atenção disso? Então eu comecei a fazer uma jornada louca, surreal, assim, porque eu já trabalhava em home office na época, e só que trabalhava em home office, mas saía visitar clientes, enfim. Eu acordava assim 5 da manhã e aí ia trabalhar enquanto minha filha dormia. Trabalhava até umas 9 da manhã, 9h30, fazia toda a parte burocrática, aí eu não, estava até umas 9 horas. Ela acordava, eu ficava com ela, dava conta ali rapidinho, e aí largava ela na escola. E nesse momento, às vezes ela já tinha acordado, eu ia trabalhando, embalando o carrinho e fazendo as coisas, porque não podia. Para mim, levá-la para a escola era algo assim que eu estava sendo uma mãe cruel. Mas imagina que eu estava passando toda aquela... óbvio que ela estava sentindo, né? Todo aquele movimento. Aí largava ela na escola às 10 horas e eu tinha comigo, assim, que eu tinha que buscá-la às 17. Eu não podia deixar mais que isso, porque senão eu estaria abandonando minha filha na escola. Então, às vezes, eu estava viajando, atendendo cliente, eu voltava loucamente para pegar ela às 17. Aí eu pegava às 17, ia lá fazer toda a função, papel de mãe, loucamente. Uma criança dormia 8, 9 horas, eu continuava trabalhando. E ali eu ia até meia-noite, por aí, e trabalhando. E final de semana era assim, ela dormia, então dizia, vai dormir um pouquinho. Eu não, vou trabalhar porque eu tenho um monte de coisa. E claro que tinha, né? E a demanda era sempre maior, até porque... Sempre vai ter. E a questão com a empresa, inclusive, foi porque... É óbvio, imagina, pensa num funcionário que tudo que tu pedir tá ali. Sempre é muito ágil, tá disponível, né? Tava sempre assim. Quando nasce uma criança, obviamente, e não aí é que tá que eu percebi, né? Eu não diminuí o meu rendimento. Na verdade, se eu estava dando 200%, eu passei a dar 100%, porque era o que eu conseguia. E aí não estava bom mais para a empresa, né? Como assim? Ela começou já dando 200% e agora ela vai dar 100%? Agora não dá, porque as metas continuavam a ser batidas. Nessa mudança estava bom para ti? Nessa mudança eu não conseguia perceber, sabe? Eu sentia sempre que faltava mais, né? Eu não, e não Sim, era... Porque tu dava os 200% e tu teve que diminuir. Como é que tu vai lidar com isso? Me senti completamente inferior, senti que eu não estava prestando para nada. E aí entrou uma crise danada, né? Porque não estava prestando nem para ser uma boa profissional, nem para ser uma boa mãe. Casamento, então, coitado do marido, né? Quando me dava atenção, se olhar fotos minhas, assim, dessa época é de chorar no canto, assim, completamente abandonada, largada, jogada às traças, assim, porque a última coisa que eu pensava era cuidar de mim, né? Exato, mas aí bem aquilo que a gente falou. Como que tu vai cuidar de ti nesse ritmo? Por quê? Porque tu tá só focado no trabalho, tu tá só olhando o trabalho, a meta, e daí o 100% que tu perdeu, como é que eu preciso recuperar isso? Como é que eu vou Exatamente. Como é que eu vou olhar para minha filha? Como é que eu vou olhar para o relacionamento? Eu não vou conseguir olhar. Por mais que tu faça, né? Por mais que tu vá
para a escola, largar ela, buscar ela, não sei o quê, cuidar um pouco. O teu foco não tá ali, o teu foco tá Não, no trabalho, né? é muito difícil. Ah, E aquele foco que estava nela, coitada, era com muito esforço, né? Porque a culpa era nos dois lados, né? Quando eu tava com ela, quando eu tava no trabalho, era virada em sim, culpa. sim. Aí a culpa é um por não estar fazendo o outro e o outro por não estar fazendo um, né? É Exatamente, duplo ainda, né? Aí vem exatamente. frustração, vem É, tudo que a gente falou aqui, eu acho, né? Vem um monte é. de E coisas aí, no e meu tem que parar. caso, a depressão veio avassaladora realmente até, e mesmo com a depressão, eu já tinha consciência que eu estava em depressão, mas eu ainda lutei com ela uns 2 anos, eu acho, assim. Nossa. Até que eu cheguei no ponto que eu não conseguia me levantar da cama. Aí eu lembro que eu saía, eu disse, não, mas eu vou trabalhar, né? Aí eu saí para trabalhar, eu tinha que atender cliente. O que eu fazia? Eu comecei a ficar, eu estacionava o carro em frente ao cliente, eu não conseguia descer do carro. Teve vezes que eu cheguei no cliente 8 da manhã, eu não conseguia descer do carro. Mas era assim, eu não tinha força, eu não conseguia descer. Uhum. Aí o que eu fazia? Isso aconteceu mais de uma vez. Deu meio-dia, eu olhava no relógio e dizia, meio-dia, agora vai fechar a empresa, agora tem que ir embora. E E tu eu estava ficou ali, 4 horas dentro parado do no carro dentro sem do fazer carro. nada. Não, eu estava trabalhando, mas eu não conseguia mais ver as pessoas, porque eu me sentia tão fraca, literalmente, assim, energeticamente, que eu não tinha força para encarar, olhar para um cliente, fazer uma discussão de negócios, nada. Então, tudo que era burocrático e estava ali fora, eu estava indo, né? Mas no restante era com um esforço sobrenatural, assim, sobrenatural. É E, quando chegou neste nível que eu vi que, assim, não, não tá dando, né? e tu te dava conta disso? Porque um dos sintomas é tu não te dar conta, né, de que tu tá Demorou com muito, problema. tu vê, foram 2 anos dessa maneira, 2 anos para Pois é. conseguir perceber. Só que o que aconteceu? Eu tenho plena consciência que eu só procurei ajuda. Eu já fazia terapia, né? Um psicólogo fazia, mas assim, aceitar tomar remédio ou não aceitava. E, e eu só vi realmente que a situação estava muito grave, porque daí eu engravidei de novo. E entrei em choque de novo, porque daí foi um susto, e eu pensei, e agora, né? Dois, trabalho, e eu já não queria mais trabalho, mas também não sabia o que fazer, e ao mesmo tempo não, porque daí, sei lá, eu sentia como se eu estivesse entregando, como é que eu ia ficar sem trabalhar? Era incogitável na minha cabeça, né? E aí, na gravidez, eu literalmente, eu pirei, assim, eu tava dirigindo, um ponto de estresse que chegou, eu tava na freeway dirigindo, e eu apaguei. Não sabia onde é que eu tava, pra onde eu tava indo, quem eu era, eu apaguei, deu um surto, assim, e aí quando eu acordei no meio-fio, pensando, nem sabia como eu tinha chegado ali. E aí na hora me deu assim, fui correndo na minha psicóloga. Uhum. O primeiro movimento que eu fiz. E ela disse, não, chega, agora tu precisa ir pro médico. E aí tinha na clínica dela mesmo, psiquiatra, ela me colocou sentada em frente a ele e disse, agora deu, agora tu vai pra medicação. Aí ele me deu a medicação, me deu a receita, eu saí de lá ainda, não, mas ainda não preciso, eu consigo, eu vou tirar uma semana de férias e Como a eu gente vou reluta, conseguir. né? E sabe como eu aceitei? Eu estava grávida de 3 meses do meu filho e eu cheguei para uma consulta médica e eu lembro que era um dia que estava frio, assim, até. E quando o médico foi olhar minha barriga, eu pingava suor gelado. Um nível de nervo, de estresse, assim, É absurdo. absurdo. E eu literalmente vertia o suor, assim. E ele disse... Aí ele... Foi uma hora que o meu obstetra disse todas as realidades, Ou assim. tu para ou não vai dar. Tu vai perder teu filho, tu não vai conseguir, tu vai colapsar, chega, não dá mais, nananana. Aí ele me assustou a tal ponto. E eu, sabe o que eu dizia? Não, não, mas faz o exame porque é diabetes, é pressão alta. Eu queria algo palpável para poder abrir mão daquilo. Então eu pedi a todos, eles faz o exame aí que tu vai ver que é. Aí fizemos todos os exames, não tinha nada, né, fisicamente Sim, sim. perfeito. E aí ele disse, não, de novo não dá. Até que realmente, acabou que eles me afastaram. E mesmo assim, eu me afastei com 3 meses de gestação e o meu filho nasceu com 6 meses. Sem nenhum, né, nenhuma justificativa, nada. Uhum. Simplesmente a bolsa rompeu numa hora e ele nasceu. E aí foi ali que eu me dei conta que realmente a coisa tinha entrado. Meu corpo não suportava mais, né, aquela adrenalina, aquele nível de estresse. Eu sempre digo assim, às vezes quando a gente vê, né, as pessoas trabalhando
trabalha, estuda e vira noite, vira noite, vira noite. Eu sempre digo assim, se a gente não para, o corpo para, né? Ele responde de alguma forma. Ele responde num apagão, assim, e aí? Onde é que eu tô? Quem eu sou? O que que eu vou fazer, né? Então, a gente... só que enxergar esse limite que é o complicado, né? A gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E daqui a pouco tu apaga quando tu tá na freeway e tu apagou e apagou porque o corpo disse, não, agora eu vou desligar. Não dá mais. Não dá mais, porque senão vai acontecer alguma coisa muito mais grave que não precisa, né? Tipo, é um aviso, né? É os nossos, na verdade, os nossos anjinhos ali dizendo alguma coisa, né? Sim. Para, pelo amor de Deus. Nesse dia do freeway foi exatamente isso. Quando eu acordei no meio-fio, assim, eu pensei, gente, acho que carregaram o carro e botaram aqui, porque eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, como é que eu cheguei no meio-fio, assim. Mas tu sabia que depois tu te deu conta por que tu estava indo para lá, ou tu não sabia nem por que tu foi para lá até hoje? Não, eu sabia que eu estava trabalhando. Agora, para onde eu estava indo? Eu saí de casa para ir atender alguém. No meio do caminho eu já não sabia mais quem que eu ia atender, o quê. Não fazia a menor ideia, assim, não. Na gravidez da minha primeira filha já tinha acontecido. Eu tive um deslocamento de placenta com 12 semanas, e no dia que eu tive descolamento de placenta, eu tinha uma reunião de equipe, e que eram umas reuniões que a gente tinha mensais super importantes, assim. Aí eu acordei, fui ao banheiro, tinha sangramento. E eu pensei, gente, não é possível logo hoje. Hoje contando, tem que rir, né? Mas assim, eu fui pro hospital ligando pro meu gestor e dizendo, tá, eu vou lá só fazer o exame que depois eu consigo, tá? Ir pra reunião. E na época não tinha, né? Coisa que hoje seria mais fácil logar ali online e participar da reunião. Sim. Mas imagina se eu teria cabeça também, né? Correndo o risco de perder a criança. Mas é isso, a gente fica... É um desespero tão grande, e na minha cabeça era muito isso, assim, eu preciso, como se fosse o único emprego do mundo, era a única solução da vida, era aquela, e que eu jamais teria outra coisa sem ser aquilo, assim. Eu acho que é bem isso, a gente perde um pouco a noção das coisas, né? Perde a noção de quem tu é, e daí tu vai fazendo coisas que daqui a pouco, como tu falou agora, tu olha pra trás, tu diz, como que eu cheguei aqui, como que eu fiz, né? Eu fiz isso, como é que eu deixei, como que eu não privilegiei a minha gravidez e fiquei pensando na reunião. Mas a pessoa tá tão focada naquilo ali que não tem como sair. Tu não, a Ângela colocou ali, ainda bem que na hora tem a consciência de entrar em contato com a psico, alguma figura que de fato de socorrer. Mas tu sabe que, acho que a Ângela entrou depois, ela não viu, porque eu falei, eu fazia terapia já há muitos anos, eu fiz por muitos anos, só que eu não aceitava uso de medicação, né? Na verdade, tinha muitos preconceitos. As pessoas à minha volta, a minha família mesmo, dizia, não precisa, imagina tomar medicação. Era super mal visto, assim. Preta, né? Como assim? Vai viciar, não pode tomar. E isso com certeza atrapalhou muito o processo, porque do consultório psicológico, claro, eu falava sobre tudo que acontecia, mas quantos anos eu já estava ali, né, batendo naquela tecla e a gente não conseguia evoluir, porque era um processo meu muito interno, e aí tem isso, aí a minha energia já tinha baixado tanto, eu já estava com processos energéticos e espirituais completamente tomada, então ali já não era mais só o psicológico afetado, era o contexto, né, se eu tivesse ouvido lá no início, tivesse procurado ajuda e mudado, né, tivesse realmente feito a mudança de paradigmas, tudo bem, mas chegou num ponto que não avançava mais, de jeito nenhum. Tanto que aí fui para psiquiatra, fiquei mais um bom tempo, depois que isso aconteceu, eu comecei a tomar medicação na gravidez, e também tinha isso, eu não queria tomar medicação, porque eu já não tomava antes, eu vou tomar justamente agora que tô grávida, né? Não, né? Aí, mas realmente, tomei, foi literalmente... Foi a salvação, né? Mais uma criança, exatamente. Aí fui em 8 psiquiatras, 8, para me dizerem que eu podia tomar o raio da medicação, que aquele lá era aconselhado para gravidez. Aí tomei, e aí todos me deixaram bem, assim, a situação era bem preocupante, que eu deveria realmente tomar. Aí tomei, fui fazendo um acompanhamento, me afastei do trabalho com, assim, uma dor absurda, né? Sempre achando que, vão achar que eu tô mentindo, vão não sei o quê, com exames, com laudos, com tudo, e eu sempre achando que, né, não, porque não precisava, acho que eu podia mais um pouco. E aí, esse processo todo entre psicólogo e psiquiatra, eu levei uns 2 anos e meio nisso, assim. Com altos e baixos, bem, mesmo com o psiquiatra. O meu psiquiatra sempre disse que eu jamais largaria a medicação. Sempre me deixou claro isso.
que eu seria uma pessoa que usaria medicação pro resto da vida. No nível em que eu estava, claro, tinha histórico também de depressão na família, uma série de coisas, né? E ele disse, provavelmente nunca vai largar a medicação. E aí isso foi o grande motivador para me dar o start, dizendo, não, eu não vou ficar dependente. Eu já estava tomando 4 por dia coisa, já. Né? Vou ver outra coisa, porque eu não quero ficar nessa... Eu disse, não posso. Aí eu tava tomando 4 medicações por dia, era mais ou menos assim, uma para acordar, uma para passar o dia, outra para dormir, outra quando tocava, a ansiedade batia demais. E o que me pegava, né? O horror, mete o quarto comprimido. Tocam o quarto. E o que me pegava muito era sempre o futuro, porque eu sempre pensava, tá, mas o que vai ser de mim depois? O que eu vou trabalhar? Essa era a minha angústia interna. O que vai ser da minha vida profissional? Por isso que o meu tratamento não avançava, né? Eu não conseguia avançar, porque eu ficava sempre presa nessa pergunta. Aí, quando eu fui para as terapias para me curar, que foi literalmente para isso, porque eu comecei a buscar tudo quanto era alternativa, né? E aí eu não queria... Começou a ficar caro para eu ir em todo mundo, toda hora. Eu pensei, não, então eu vou estudar isso, vou fazer em mim. E aí comecei a fazer, e começou a surtir efeito. E claro, eu sempre digo, eu sou muito grata aos remédios, assim, a medicação, porque sem eles eu não estaria nem viva, tenho certeza. Tem certeza. Que precisa do medicamento. Nossa, com certeza. Não existe, não. Isso existe e é importante. Muito importante, extremamente. Até hoje, eu frequento o meu psiquiatra. Agora a gente está de mais ou menos 60 em 60 dias. Eu não tomo mais nenhuma medicação. Há 2 anos que eu não tomo mais nada. Zero. Maio vai fazer 2 anos. Que eu não tenho mais nada. E sempre diz, não tira, né? Claro, eu fui... Sim, eu fui meio... Né? E eu fui bem consciente, assim. Eu disse, não, eu vou parar, mas eu vou acompanhar. No primeiro sinal que eu preciso, eu vou voltar. Eu tava muito ciente disso comigo, assim, que eu não ia ser briguenta de novo, porque eu já sabia o que eu tinha passado, né? Então, e aí eu consegui indo aos poucos, fazendo esse processo e nunca mais tomei mesmo, assim. Vai fazer 2 anos em maio e ele até nem acredita, assim. Ele diz, eu não consigo acreditar que tu não toma mais nada. E eu digo, não tomo e eu não vou tomar mais. Venci, mas continuo, claro, né? Fazendo tratamento terapêutico, continuo indo lá também, enfim, não abandonei. Porque... O tempo inteiro, né, Dani? O tempo inteiro olhando para tudo quanto é lado, não tem, é o todo, né? É exatamente isso, é olhar pro todo, essa é a questão, né? É o que a gente falou ali do equilíbrio, que a gente não consegue o 100%, mas a gente tem que buscar algum equilíbrio, né? Para conseguir levar a vida, para conseguir viver bem, viver melhor, eu acho, né? Exato. A gente tem uns 5 minutinhos ainda. Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Coloquem aí. Curtiram, não curtiram? Tá todo mundo quietinho. Senão a gente... Não sei se você tem mais alguma coisa, Dani, para falar. Eu acho que é isso aí mesmo, né? O que a gente tinha para falar, né? Dos nossos colapsos existenciais, né? Que a gente vai tentar buscar e recuperar e tratar de alguma forma, assim. E melhorar, viver melhor. E é isso que a gente tem que fazer, né? Não tem como fazer isso se a gente não olhar pra gente, né? Não tem, porque às vezes a pessoa do teu lado ali tá te dizendo, olha, tá ruim, não tá legal, tu não tá bem, isso aqui, mas tu não enxerga. Então, tu tem que conseguir essa consciência para olhar para dentro, ver o que está acontecendo de verdade contigo, né? Isso é a importância de ver outras histórias, né, Cris? De ver pessoas falando sobre isso, né? Eu, com certeza, claro, a gente está falando aqui de uma situação começou há 8 anos atrás, né? Então, a internet não tinha essa... Como é hoje, né? Imagina, não tinha mesmo, era bem mais complicado. Então, hoje é muito mais fácil, graças a Deus, né? A gente conseguir falar sobre isso, o quanto é necessário falar e conscientizar, né? Talvez se eu tivesse tomado consciência disso antes, poderia ter tratado bem mais tempo, né? Sim, e eu acho que também, Dani, a gente ganha uma coisa agora, que é perder esses tabus de falar, né? Porque exatamente. Se for pensar um tempo atrás, tu dizer, eu tô indo ao psicólogo, tu é louca. Nossa! Né? Gastar dinheiro com isso, para de bobagem, gastar dinheiro com isso. A psiquiatra, então, interna. Não tem mais nada. Então, assim, mas eu passei por esse processo todo, quase ninguém da minha família sabia. Quase ninguém, tanto que depois
que tu, meu Deus, não acredito. Claro, me viam, eu tava super acima do meu peso, vários fatores, assim. Aham. Vivia doente, com outras doenças físicas, assim, tava toda gripada, eu era enxaqueca, eu era isso, eu era aquilo, que, né, vai manifestando. Mas, efetivamente, o que estava acontecendo, praticamente ninguém sabia. Quem sabia mesmo era o meu pai, que tinha que muitas vezes me socorrer, me dar banho, inclusive, que nem isso eu conseguia. E meu marido, óbvio, assim, aguentou no osso. Mas fora isso, mesmo para minha mãe, eu sei o quanto foi difícil, porque ela não conseguia admitir que aquilo estava acontecendo para ela, tomar remédio. A família do meu marido ninguém sabia praticamente, porque era aquilo. Aí quando ia visitar, juntava as forças lá, né? E E vamos lá. vamos lá, tá tudo bem, é isso aí mesmo. Então, para as pessoas, a volta muitas vezes até é difícil ajudar, porque Sim. elas não, às vezes não tem nem conhecimento do que está acontecendo. Né? E às vezes para o pai e para a mãe também é difícil, né, de aceitar Claro. isso. Como que aconteceu com o meu filho? Por que está acontecendo isso Uhum. com ele? De negar, né, que está acontecendo alguma coisa assim, que precisa de Com ajuda, certeza, que precisa até tomar remédio, né? É com difícil aceitar. certeza. E daí a gente pega de umas gerações que vieram mais para trás, que tem esse conceito de que, né, muito de que não pode nem falar sobre isso. É. Tabu total. Então, se eu não posso falar, como que a minha filha está tomando remédio? Eu acho muito legal a gente conseguir abrir isso, né, e falar e ver que as pessoas que têm, sofrem disso, que têm esses sintomas, elas não precisam ficar sofrendo com isso, né? Já, Podem procurar ajuda, podem ver quais são as alternativas que tem e buscar uma alternativa razoável que vai deixar elas bem, né, equilibradas. sim, sim, exatamente. É isso. Tem solução, né? Tem solução, exatamente. Não precisa ficar brigando consigo mesmo e enfrentando Não. o mundo sozinha aí, porque Aham, tem alternativas, né? E que bom que tem. aham, exatamente. É isso aí. Então tá. Sem perguntas, então, Dani, te agradeço de coração Eu por que ter agradeço o aqui, convite, Cris. Um né? beijo. Com toda a correria do dia de hoje, né? Obrigada. E Hoje foi um pouquinho tenso por aqui, mas eu acho que também a nossa live tem a ver com o que estava acontecendo. Até me deu um chacoalhão. Eu também estou trabalhando muito, assim. Claro que é mais ou menos aquilo que eu falei no início, né? Eu sei que é um momento que está demandando isso, né? E eu também estou atendendo muito o pessoal da linha de frente e o pessoal que está internado, então me propus a isso, né? Entrar nessa jornada dessa maneira, então tá bem desgastante também para quem está aqui atendendo e eu é, senti, o meu corpo sentiu, foi o que eu te disse, eu tava desde domingo já bem ruim e sentindo necessidade de dar uma parada, então hoje eu percebi, eu disse, não, esse final de semana eu ia fazer botar a burocracia em dia e tal, e eu disse, não vou fazer nada, esse final de semana eu vou ficar quietinha. como a gente brinca, né? Nada é por acaso, né, Dani? Então, Nada, olhar também nada. isso de que tá uma transição de carreira, tu trabalhar com alguma coisa que tu gosta, que é bem legal, mas que tu também tem que ter um limite ali, né? Também Que tu tem que também, ter. Porque mesmo já. fazer aquilo que tu mais gosta, tu não pode trabalhar Exato. 15, 20 horas por dia e ainda ter o final de Não. semana. Tu tá voltando para trás no. Não é isso que eu ia dizer, é porque é um gatilho meu, né? Eu já percebo que é algo meu que eu tenho a tendência pra ir, então eu tenho que estar toda hora me buscando nisso, né? Ó, tá indo pra lá. Prestando E atenção, claro, né? eu tô movimentando um projeto muito importante pra mim, né? Então eu sabia Sim, que o mês de sim. março ia ser muito intenso, só que eu não contava que fosse complicar tanto, né, os nossos fatores externos e desde o início eu me propus a isso, desde que começou a pandemia, eu me propus muito forte, né? Para cada cliente pagante, eu ia atender um gratuito. E eu estava tentando seguir isso, né? E o gratuito, sempre alguém, questão de saúde, né? Alguém que esteja internado, enfim. Só que Uhum. complicou, a última semana eram familiares, pessoas próximas a mim, muitas que estão mal, tem duas internadas, bem sério. Então, eu me envolvi muito no processo, né? Daí, Sim, claro, o desgaste energético ficou absurdo, sim, né? é muita coisa, né? É É muita verdade. coisa. E Mas aí a esse gente, final de semana eu vou entrar no eixo. a gente Nunca tem. mais vou esperar agora cair. Se Agora eu já precisar, eu vou recupero bater na antes. tua porta, ela dizer, ô Dani, Pode eu tô deixar, precisando pode falar deixar. contigo. Pode deixar. Não, aqui vai entrar em lockdown total, nem mercado vai abrir mais. Então, realmente, agora aqui vai ser Mas o problema é fechadão que a gente mesmo. está trabalhando online também, né? Então, Online, online a gente tá com o horário liberado, né?
Mas mas não foi esse tem que final de semana. primeiro olhar pra gente e cuidar disso, porque senão vira de novo a mesma coisa que era antes, né? O corpo começa a reclamar de novo, do mesmo jeito. O corpo começa a dar uma dorzinha de barriga ali e vai voltando pra trás. Mas é isso. Então tá. Então Agradecer tá. as pessoas também que vieram assistir a gente e Uhum. o que a gente tinha para falar e todo mundo tomar cuidado, né? Principalmente nessa pandemia, porque a gente tá com sobrecarga, né? E se tiver algum sintoma, alguma coisinha assim, abra um olho, procure ajuda. Não fica esperando para ficar sério, Até, né? e é bem importante isso, porque uma coisa que a gente não falou que me veio agora, porque um dos sintomas da ansiedade é a falta de ar, né? E muita gente vai para o hospital achando que está tendo uma parada cardíaca ou algo do tipo, ainda mais agora com o Covid, e na verdade é uma crise de pânico, né? É uma crise de pânico e ansiedade, que está totalmente ligada ao burnout, né? Então, é algo assim que tem muita ligação. Então, para ficar atento, imagina, eu mesma, quando estava nesse processo, que estava grávida do meu filho, eu cheguei umas 4 vezes no hospital achando que eu tava tendo infarto, que eu tava, enfim, que era falta de ar, e cheguei lá e não era uma crise de pânico. Era ansiedade, né? Então, até isso tá ligado. Fazer, né? Então, perdão. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite, Cris. Tá, imagina. Tchau, tchau, gente. Tchau.